Voltando aqui com o programa Tambor Debate Especial deste sábado, hoje nós estamos conversando com Flávio Lara Rezende, ele que é presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. A discussão aqui é sobre comunicação, reorganização, organização, desafios, enfrentamentos, a história das mudanças, se tem crise, não tem crise, nós estamos falando sobre isso, sobre a organização, sobretudo, né, para enfrentar os desafios. O senhor está aqui porque está havendo uma grande mudança na representação. Que mudança é essa? Sem dúvida. Nessa semana que passou, que estamos fechando aqui hoje no sábado, foi implementado aqui em João Pessoa o MediaCom. O que é o MediaCom? O MediaCom é uma instituição que congrega as emissoras de rádio e televisão e blogs jornalísticos em defesa dos interesses da radiodifusão, dos interesses da rádio e da televisão. E é muito importante registrar o seguinte: o que é o MediaCom? Foram duas instituições importantes, que foi a Associação Estadual de Radiodifusão e o Sindicato de Empresas Jornalísticas, que se fundiram nessa grande organização que é o MediaCom da Paraíba. Aliás, a Paraíba saiu na frente porque é o terceiro no Brasil. Nós já tivemos no Rio de Janeiro, tivemos no Mato Grosso do Sul, agora a Paraíba é o terceiro. Ela foi bastante rápida e eficiente na criação dessa instituição que é o MediaCom. E o que é o MediaCom? O MediaCom será uma instituição ainda mais forte na defesa dos direitos da radiodifusão, na defesa da liberdade de imprensa, na defesa sempre importantíssima da liberdade de expressão, com absoluta credibilidade e principalmente contra a desinformação e as fake news. Eu com esse nome perguntei a André Vages, né, que é o nosso superintendente aqui, é o presidente do MediaCom Paraíba, e numa conversa com ele na rádio, nós perguntamos sobre a história do nome, a escolha do nome, né? MediaCom, né? Não tem a radiodifusão tem um problema com a mídia, as mídias digitais, e escolhe um nome que traz, então. O que é que significa isso? Olha, na verdade o nome MediaCom foi um nome que foi estudado, examinado para trazer, para que você pudesse remeter também à comunicação e à mídia, porque afinal de contas nós somos mídia também. Aliás, nós somos, eu diria, os primeiros veículos de comunicação que trouxeram a mídia para os nossos países e para o mundo. Então, o nome MediaCom foi exatamente por isso. É importante você deixar aqui registrado que era muito difícil você achar um nome que pudesse juntar a Associação Estadual de Radiodifusores e o Sindicato de Empresas Jornalísticas. Então, optou-se por um nome que não beneficiasse nenhum nem outro. Então, nasce uma nova instituição, uma instituição forte, da junção e da união dessas duas instituições que eram muito relevantes aqui no estado da Paraíba. O senhor fala que o MediaCom vem para defender os direitos da radiodifusão e, claro, pelo que entendeu no primeiro bloco e agora já no segundo bloco, o senhor falou da história da regulamentação. Enfim, eu imagino que direitos aqui, os principais são esses da regulamentação. Não tenha dúvida. A regulamentação é fundamental para o nosso setor. Achamos que nós somos um dos setores mais regulados no Brasil. O setor de comunicação, de radiodifusão, é um dos setores mais regulados que tem no Brasil. Pagamos impostos, somos empresas brasileiras que criamos conteúdo brasileiro para brasileiros. Então é muito importante que as Big Techs e as plataformas que chegaram no Brasil tenham condições de concorrer com as empresas de radiodifusão e mesmo pé de igualdade. Para que isso possa acontecer, precisa haver uma simetria regulatória e precisa haver mesmos direitos e mesmos deveres. O senhor falou no primeiro bloco, quando estava falando desses problemas, na questão dos direitos autorais. Onde é que os direitos autorais entram aí? Qual é o papel, enfim, da MediaCom nesse campo aí? Olha, os direitos autorais, o MediaCom também vai ser muito importante para esse assunto que nós estamos atuando junto ao Congresso Nacional com relação aos direitos autorais. Mas uma das coisas que nós estamos defendendo é que contratos sejam respeitados
se houver a mudança da legislação com respeito a isso, os contratos existentes sejam respeitados. Isso é absolutamente necessário num país sério, que quando você tem uma mudança de legislação, contratos existentes sejam respeitados, porque não existe nada mais importante num país do que a segurança jurídica. Um dos problemas que a gente praticamente não tocou aqui, e eu quero trazer isso para a mesa agora, é a questão do faturamento. Há uma diferença enorme entre os custos de uma empresa profissional, da comunicação profissional, e os custos da comunicação feita através das mídias sociais, através da internet. Exatamente. Isso me parece que é o grande problema. Esse é um problema enorme. Por isso que nós reivindicamos que as plataformas remunerem os conteúdos jornalísticos que elas utilizam e veiculam nas suas plataformas. Isso é muito importante porque nós fazemos um conteúdo, eu diria, de excelência. Conteúdo esse que custa dinheiro, que custa muito dinheiro. Chegam às plataformas, veiculam esses conteúdos nos seus meios vários e não remuneram os profissionais que fizeram. Quando o senhor está falando de plataforma, está falando exatamente de quem? Não é só das Big Tech, não. Está falando de... Estou falando das Big Techs e plataformas em geral. Estou falando das redes sociais, das redes sociais, muito bem. E é muito importante que esses conteúdos sejam remunerados, principalmente o conteúdo jornalístico. Nós pegou aqui da televisão, pegou do rádio, do jornal, tem que pagar. Exatamente. Você não pode ir a Hollywood e pegar um filme em Hollywood, que foi feito em Hollywood, e passar na sua televisão sem pagar por ele. A radiodifusão não pode fazer isso. Então, da mesma forma, as redes sociais, as plataformas não podem pegar o seu conteúdo, veicular o conteúdo e não pagar por elas. Afinal, nós tivemos aí uma legião de profissionais preparados, de profissionais que trabalharam por esse conteúdo e que não vão receber nada por ele. As Big Techs, as plataformas, resistem para danado, mas já em alguns países do mundo já estão pagando. Já estão pagando, mas ainda não há também... o problema nosso no Brasil é o problema de quase todos os países do mundo. Mas você já tem países que já tem uma legislação onde parte disso já é resolvido. Então, eu citei aqui, você tem a Austrália, você tem a França, os Estados Unidos já tem algumas amarras, mas todo mundo, a ABERT vem fazendo seminários internacionais sobre esse assunto. Já fizemos em Brasília com todos os países da América do Sul, fizemos em Portugal, em Lisboa, fizemos em Madrid e fizemos em Washington, este ano, nos Estados Unidos, seminários para falar sobre isso, sobre a regulamentação das plataformas, e esse é um problema em todos os países. Mas o principal, eu acho que aqui no Brasil, no momento que nós tivermos as plataformas sendo responsabilizadas pelos conteúdos que veiculam, já nós teremos aí grande parte do caminho resolvido. A gente está percebendo aqui que do ponto de vista da política, que é a representação, né, a entidade, o fortalecimento, pega duas entidades, junta numa só, tem uma perspectiva nova, tem um nome novo, um fim novo. Isso aqui, do ponto de vista da representação política, parece que se encaminha muito bem. Perfeito. Agora, para concorrer com esse outro mundo aqui, é preciso que as próprias empresas mudem a organização. Quando a gente olha no plano internacional, a gente vê que grandes empresas de comunicação, elas terminaram se adaptando, até para concorrer com essa história do preço, da publicidade. No Brasil, que panorama a gente pode traçar das empresas de comunicação nesse campo, nessa alternativa? Eu acho que, uma vez feita a regulamentação, a gente volta às empresas de radiodifusão, principalmente a TV aberta, ela volta a ter faturamento, que é o faturamento necessário para que ela possa produzir conteúdo. Sem faturamento não se produz conteúdo. Então é muito importante, eu vejo como uma forma bastante positiva que nós vamos alcançar isso no Brasil breve. Há uma sensibilidade do Congresso Nacional, isso depende de projeto de lei no Congresso Nacional, mas de qualquer forma nós temos de outro lado as plataformas pressionando terrivelmente o Congresso Nacional. Então, muitas vezes o parlamentar fica ali entre a cruz e a caldeirinha, como chamamos lá em Minas Gerais.
E para que lado que eu vou? Qual a decisão que eu vou tomar? Mas eu não tenho a menor dúvida que há uma sensibilidade muito grande do Congresso Nacional. Essa pergunta eu ia fazer, né? Porque a regulamentação teve na boca para ser votada, né? Na boca da Davi, as Big Techs fizeram uma campanha enorme na véspera e os deputados fugiram. Fizeram uma campanha enorme porque elas trouxeram uma versão de que aquilo ali era censura. De que nós estávamos censurando, que era você cerceava a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso não é verdade. Mas acontece que, como as fake news, que são muito fortes, porque elas são sempre muito charmosas, né? A fake news é sempre mais charmoso do que a verdade. Então elas acabaram conseguindo passar para os deputados essa versão de que aquilo ali era um cerceamento à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, o que não é verdade, e todo deputado que se inteirou desse assunto e procurou saber como é que funcionava, mudou de ideia imediatamente e apoiou e teve a sensibilidade de apoiar esse projeto de regulamentação. Então agora a esperança é votar isso. A esperança é votar isso, e não tenho a menor dúvida de que vamos votar. Aliás, os últimos acontecimentos políticos no Brasil mostrou de forma muito clara que há um apoio maciço de todos os três poderes e também da sociedade para que possamos votar isso no Congresso Nacional. Flávio Lara Rezende, agradecemos sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço essa gentileza e dizer o seguinte: conte sempre com a Aberte sempre que possível estará aqui disponível, e é um grande prazer estar aqui mais uma vez em João Pessoa, essa cidade linda, com esse mar maravilhoso. Cada vez que eu passo no mar aqui, eu já falei com, 10 pessoas hoje, tem nada mais lindo do que esse mar maravilhoso. Bom, nós agradecemos sua presença aqui, agradecemos sua audiência. Esse debate a gente precisa fazer sempre sobre comunicação, sobre empresas de comunicação, sobre comunicação profissional, não profissional, mídias sociais, porque esse é um bem, um direito seu e você precisa estar sempre bem informado. Obrigado a você pela audiência. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Tambaú Debate. Até lá.